Pessoal, é só para dar uma satisfaçãozinha para vocês. O perfil do Rodrigo, ele aconteceu alguma coisa entre ontem e hoje, que ele foi desativado 2 vezes, não consegue alterar a senha, está tendo algum problema. Então eu pedi para ele entrar num outro perfil, que era o meu perfil profissional, para ele poder acessar por lá sem alguma restrição. A gente não está sabendo ainda o que está acontecendo, tá? Então eu peço desculpas para vocês, enquanto a gente não consegue colocar o Rodrigo no ar. Vamos só esperar um pouquinho. Tenso. Entrou, Rodrigo? Era o teu perfil ou era o meu? Você está no meu ou está no seu? Desculpa. Eu estou no seu profissional. Entendi. Seja bem-vindo. Eu estou pedindo desculpa. Eu acho que o problema está no meu Instagram mesmo. Pode ser. E aí a gente vê isso no decorrer das semanas. Está acontecendo. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo, manda joinha, manda cena, manda coraçãozinho, qualquer coisa, só para saber se vocês estão ouvindo já. Pensa, a gente perdeu 11 minutos aqui. Na verdade, não perdeu, a gente aprendeu nesses 11 minutos. Bom, pessoal, para quem ainda não nos conhece, para quem conhece também, só levando boa noite a todos. Eu sou o João Marcelo, eu sou advogado aqui no estado de São Paulo, atendo interior, capital, Brasília, Rio de Janeiro e Florianópolis também. Agora a gente está atendendo, e às vezes em Minas, ou seja, barba, cabelo e bigode. Se precisar julgar também, o Rodrigo me ajuda, a gente dá uma julgadinha. E o Rodrigo é um grande amigo meu, além de professor universitário, mestre e doutor, ele é assistente jurídico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É na 6ª Câmara, né, Rodrigo, que você está atuando nesse momento? Sexta Câmara. Seja muito bem-vindo. Nós vamos bater um papo hoje sobre as cruzadas. Rodrigo, a palavra nesse momento está com você. Boa noite, João. Muito obrigado novamente pelo convite para participar, para a gente fazer essa live de hoje sobre as cruzadas, sobre os movimentos ainda na Idade Média, né? Queria me desculpar pelo nosso atraso aí de 10 minutos. Né? Eu estou com um problema aí já no Instagram já tem uns dias e provavelmente isso é reflexo desse problema, né? Mas tudo bem. O importante é que a gente está conectado, eu estou te vendo, e a gente vai falar sobre esse tema, né? Dando continuidade à nossa questão, a nossa última live, que foi sobre Idade Média. Nós vamos fazer do mesmo jeito, João? Nós vamos fazer uma parte, depois perguntas. Isso. A minha ideia é o seguinte, eu acho que a gente precisa fazer uma pequena introdução, eu até separei algumas coisinhas, vou dar pitaco nisso, a gente não conversou sobre. Uma pequena introdução para a gente situar, talvez você possa fazer a situação no contexto histórico, e eu só para algumas pessoas ainda não sabem algumas diferenças, o que é o islamismo, né? Eu também não vou entrar em detalhes, mas só para fazer uma contextualização do que é, o que aconteceu, para você poder entrar nessa primeira parte. A gente vai explanar sobre as cruzadas, né, as 8 ou 9, né, e dentro dos 60 minutos, 55 minutos eu acho que é saudável, e na segunda parte a gente toma uma água e na segunda parte a gente abre para algumas perguntas. O que você acha? Para mim tudo bem, para mim está ótimo. Perfeito. Você vai fazer essa introdução? Bem simples, bem pequena, assim, simples, é só mais ou menos para explicar, porque assim, eu percebo que eu tinha muito essa dúvida, e as pessoas não sabem a diferença do árabe, né, do que é o muçulmano, do que é o islâmico, e sabem bastante o que é o cristão, assim, conhecimento básico que a gente tem, porque é a nossa cultura, né, cristã. Então, sem querer ensinar nada a ninguém, é uma pequena abordagem que eu quero fazer. Nós estamos falando logo depois Mas na verdade, ensine, porque eu vislumbro uma carreira de professor universitário para você também, quando você estiver aqui. Eu não tenho essa paciência. Eu tinha muita dúvida. Tem que ter paciência além do limite. Nisso eu invejo muito você. A gente conversa muito em off, eu sou bastante tímido, para quem não sabe. E eu não gosto muito de... Eu não sei ensinar, na verdade. Na verdade, eu sei ensinar, mas dentro da minha limitação, que é grande.
E eu tinha muita dúvida porque eu via, principalmente depois dos anos 2000, na verdade do começo dos anos 2000, com a queda lá das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, a palavra muçulmano ficou uma coisa mais forte. A imagem do muçulmano ficou muito ligada à imagem, para mim, no meu caso, bastante ligada também ao árabe, né? E a gente tinha pouco contato, pelo menos eu, pouco contato isso no interior de São Paulo, e mesmo com literatura, eu, no meu caso, tinha pouco contato com literatura que falasse sobre isso, a não ser aulas de histórias, enfim. Então eu queria deixar assim, fazer alguma explanação bem simples, mas assim, o árabe é um povo, né? Eu até não vou entrar naquela parte de quem que descende de Ismael, não vou entrar nessa parte aí, porque essa daí você vai com maestria falar. Mas assim, o árabe é um povo que habita a Península Arábica, na verdade, né? Que chegou inclusive a parte lá da Península Ibérica, na Europa, que nós vamos falar bastante sobre isso também, mas o árabe é um povo, assim como o americano é um povo, são pessoas, né? E aí, dentro dessa cultura árabe, dentro das religiões, existem diferenças, né? Então, a gente pode dizer tranquilamente que existe o árabe cristão, que existe o árabe judeu, existe o árabe muçulmano, e existe o árabe ateu, o árabe, enfim. O árabe, ele existe além da religião. E o islamismo é uma religião, né? O Islã é uma religião. E o muçulmano é aquele, até onde eu sei, é aquele que professa essa religião, a religião islâmica. Então, a gente não pode ligar necessariamente o árabe ao árabe ao muçulmano, porque o muçulmano é a religião, é a expressão da religião das pessoas. A grande maioria dos muçulmanos é árabe, né? Mas nem todo árabe é muçulmano, mas todo muçulmano, aliás, nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Então, a gente tem que fazer essa separação sob pena da gente cometer injustiças de entendimento. E nós podemos falar também, bem simples, que dentro das religiões, e nisso o Rodrigo vai abordar bem melhor, nós temos as 3 grandes religiões, que é o judaísmo, né, que é o cristianismo e que é o islamismo, né? Que o livro, basicamente o livro sagrado do judaísmo é a Torá, que são, se eu não me engano, 5 livros, me corrigem, eu não me lembro a quantidade de livros, que é a Torá, que está no nosso Velho Testamento. É isso, Rodrigo? A Torá são 5 livros, né? Os judeus, eles dão o nome de toda a Bíblia deles de Torá, mas quando fala-se especificamente a Torá, está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, da nossa Bíblia, né? Na verdade, a Bíblia judaica, ela tem 39 livros ao todo, dividido em 3 partes. A primeira se chama Torá, a segunda se chama Nebiim, que é chamado de os profetas, e por último, Ketubim, que se chamam os outros escritos. Salmos, Provérbios, Jó, Daniel, esses livros assim sapienciais. Então, a Bíblia judaica, que é basicamente correspondente ao nosso Velho Testamento, ela tem uma divisão diferente, né? Mas Torá são os 5 primeiros livros. Perfeito. E eles, eu estava até vendo essa curiosidade, e eles guardam aquela forma em rolos, né, para trazer essa tradição dos primeiros livros, dos primórdios da religião, né? Então a gente poderia dizer de uma forma mais simplificada que o cristianismo, de certa forma, descende do judaísmo no que tem a raiz, né? Já o islamismo, ele não adota necessariamente, ele não adota nem ao Velho Testamento, nem a Torá, e tampouco a nossa Bíblia, o Novo Testamento, a nossa Bíblia, que eu digo a Bíblia do cristianismo, porque eu sou cristão, então, e o Rodrigo também, então a nossa. Não adotam. Eles adotam um livro que o profeta Maomé escreveu, eu não sei detalhes, mas que seria como se fosse um compilado de ensinamentos cotidianos, que também tem informações sobre Jesus, né? E, na verdade, eles não renegam, eles não diminuem a importância da figura de Jesus. Eles só não o veem, como também os judeus não o veem, Jesus como o Salvador, ou Jesus como o Filho de Deus, né? E são todas essas 3 religiões que eu falei, são religiões monoteístas,
a mais recente dessas três é o islamismo, da qual os muçulmanos, os muçulmanos professam. Então, era só esse contexto que eu queria fazer para a gente ter assim, noção do que a gente está falando. Quando a gente fala de árabe, a gente necessariamente não está falando de muçulmano. Né? Basicamente isso. E, Rodrigo, agora é com você. Eu vou fazer pequenas intervenções dentro da minha ignorância enorme. Estou até tremendo aqui, vá bem. O islamismo, né, como religião, ele vai surgir na Idade Média, né, por volta do ano 630 depois de Cristo. Então, como toda religião, o islamismo é repleto de mitologia, né? De mitologia. Maomé, que é o profeta fundador do islamismo, ele teria recebido uma revelação do anjo Gabriel, que é um personagem das escrituras cristãs, né? O personagem que anunciou o nascimento de Jesus para Maria, que apareceu para São José, né? Então o personagem Gabriel é repetido e dá uma revelação definitiva a Maomé no êxtase no deserto. A confecção do Alcorão, né, ou a confecção do livro sagrado dos muçulmanos, que é o Corão, é também uma questão que a gente podia ficar aqui horas e horas discutindo, porque Maomé era analfabeto. Então, obviamente que ele não escreveu nada de Corão. Assim como Moisés não escreveu nada da Bíblia. Então, são mitologias que são perpetradas para dar validade ao escrito sagrado. Então, se eu falo assim, não, o Corão foi composto por um conselho de sheikhs, né, de estudiosos religiosos. Não parece que tem a mesma autoridade se eu atribuir a obra ao fundador. Né? Então, como você disse, existem muitas lendas, como se todos os povos árabes fossem também descendentes de Abraão, né? Pelo primeiro filho que Abraão teve com a egípcia Agar, chamado Ismael. Então, os árabes também são denominados de ismaelitas, para diferenciar dos descendentes de Isaac, que foi o segundo filho de Abraão, que seria a origem dos judeus. Né? O cristianismo é tido como monoteísta, né? Embora isso não seja propriamente uma verdade, é tido como uma religião monoteísta e derivada do judaísmo, que também é uma questão que os estudiosos modernos colocam em xeque, tá? Porque o judaísmo, como a gente conhece, surge exatamente após o cristianismo, como a gente conhece. Então, os judeus só perceberam que eles precisavam de uma religião organizada quando houve o movimento cristão na origem. Então, na verdade, a escritura hebraica ela vai levar mais tempo para ser consolidada do que a escritura cristã. Isso é uma coisa que os estudiosos modernos eles já desmistificaram isso, né? Porque a gente pensa que quando Jesus viveu já havia todo um Velho Testamento, né? Uma escritura compilada, escrita, certificada, com imetro, com selo de garantia. Todo mundo lá consultava Gênesis, Êxodo, Levítico, Salmos. Não, não. Eram, como você disse, rolos. Rolos que ficavam em lugares sagrados e eram pegos uma vez por semana para serem lidos em voz alta e depois devolvidos. Rolos que, quando começavam a ficar desgastados, precisavam ser enterrados como as pessoas. Tinha um caixão próprio, um ritual fúnebre próprio. Então, o cristianismo é que adota a escritura como um código, como um livro, nessa estrutura de abrir para ler, e não de abrir o rolo, que é mais prático de carregar e de esconder. Então, nós não podemos esquecer que o cristianismo ele nasceu em meio de perseguição. Então, símbolos, documentos precisavam ser facilmente escondidos. Né? E o Robin Lane Fox, enfim, vários outros estudiosos do Antigo Testamento,
já afirmam, né, uma afirmação que pode até parecer maluca, que o judaísmo surgiu depois do cristianismo, mas o judaísmo surgiu como uma resposta ao cristianismo. O judaísmo organizado, tá? Como a gente vê hoje, com sinagoga, rabino, rabina, cerimônia de casamento, cerimônia de bar mitzvah, circuncisão, todos esses elementos. O islamismo, ou a religião maometana, né, eu gosto muito da palavra maometana, eu prefiro até quando a gente vai falar nos primórdios, vai herdar alguns rituais do judaísmo, como a circuncisão, como os jejuns, como os alimentos puros e impuros. Né? Só que acontece uma coisa, o islamismo vai surgir em tribos beduínas, entre pessoas que não habitavam cidades. Quando Maomé morre, e no ano 632, e segundo a lenda, o anjo Gabriel volta e leva ele para o céu de corpo, onde hoje está onde funcionou durante muito tempo o Templo de Salomão, não o Templo de Salomão aqui de São Paulo, mas o de verdade, que havia lá em Jerusalém. Os líderes tribais islâmicos declaram uma jihad, uma guerra aos cristãos, em termos políticos. Então, o que os chefes tribais árabes ou os califas vão fazer após a morte de Maomé? Guerras expansionistas, no que a gente conhece como Império Romano do Oriente. Então, eles vão tomar o norte da África, vão tomar o Oriente Médio, que é a origem deles, e vão tomar também, tentar infiltrar na Europa. E eles vão fazer isso com uma precisão muito grande e com uma rapidez muito grande. Né? E eles vão ser assim, mais políticos do que os bárbaros, que os bárbaros dominavam o Ocidente. Né? No que tange a permitir que os cristãos e os judeus continuassem cristãos e judeus, embora numa terra maometana, mediante pagamento de tributos e uso de roupa diferente, de sinais demarcatórios. Então, eles vão agir muito rápido, vão conquistar muitas terras muito rápido, e isso vai assustar demais os cristãos, a Europa cristã. Até isso vai durar uns 400 anos, eles vão conquistar praticamente a Espanha e Portugal. A Península Ibérica vai fazer várias guerras do século VIII até o século XI. Né? A Península Ibérica vai fazer várias guerras, chamadas guerras de reconquistas, e é numa dessas guerras de reconquista que nasce o Reino da Espanha, né? Que nasce o Reino da Espanha com a união das coroas de Leão e Castela para exatamente expulsar os árabes da Península Ibérica, os muçulmanos, né? Que também já não eram mais árabes, só árabes da Arábia, né? Eram dos Emirados, eram do Egito, eram do norte da África, da Líbia, enfim, de várias etnias diferentes, inclusive de uma etnia indo-europeu que é a turca. Né? Então, os árabes, ou seja, aqueles que vieram da Arábia, né, vão se tornar apenas mais um dos povos muçulmanos ou povos maometanos. Quando a ameaça chega no centro da Europa, algumas autoridades resolvem deixar de somente pregar contra, né? Precisamos nos defender, e começam a fazer um apelo real para que haja uma reação, para a expulsão dos muçulmanos do solo europeu e reconquistar alguma coisa, né, João? Porque, veja, o Império Romano do Oriente, né, com a capital em Constantinopla, vai não vai. O seu território foi reduzido drasticamente. Se a gente pensa em Justiniano, né, 100 anos antes de Maomé, Justiniano praticamente conquistou a Itália de novo e todo o Oriente para o Império Cristão, o Império Romano Oriental. Né? E Maomé
os discípulos de Maomé, os seguidores de Maomé, os continuadores, sucessores de Maomé, vão arrasar o território justinianeu. E isso vai ser muito incômodo para os governantes da Europa. Só que os governantes da Europa também não tinham uma coesão política, mas tinham uma coesão religiosa. Quando um francês, um francês chamado Otto de Chantillon, Otto de Chantillon é eleito papa, né, e recebe o nome de Urbano II, no século XI, ele vai dedicar o seu pontificado, né, porque ele era um monge beneditino que veio da abadia de Cluny, que era a principal abadia da Europa, né, Cluny e Monte Cassino, na Itália, Cluny no território franco e Monte Cassino no território italiano. Otto de Chantillon, então, vai receber a coroa papal, vai ser eleito papa com o nome de Urbano II. E Urbano II vai conclamar a Europa a reagir, a Europa unida a reagir contra os infiéis, os muçulmanos. Porque os muçulmanos chamavam os cristãos de infiéis, porque eles viam e veem até hoje o cristianismo como um politeísmo. Na verdade, o cristão não é monoteísta, o cristão é politeísta. Tem essa história de Pai, Filho e Espírito Santo ser uma coisa só. Se o Pai é uma coisa, o Filho é outra coisa, o Espírito Santo é outra coisa, então são 3 deuses. E o monoteísmo radical, vamos dizer assim, dos judeus e dos muçulmanos, renega essa visão, essa construção teológica pós-cristã, pós-era apostólica, que é a construção da teologia da Santíssima Trindade. Achar isso o absurdo total, né? Os judeus vão renegar a Santíssima Trindade, dizendo que o Espírito Santo é uma manifestação da Shekinah, da glória de Deus, enquanto Jesus não foi Messias nem aqui, nem na China, e nem muito menos em Jerusalém. Os judeus vão bater nessa tecla. Inclusive dizendo que Maria não era virgem e que ela foi estuprada. Segundo alguns relatos judaicos, ela teria sido estuprada por um soldado romano de nome Pantera. Né? Segundo outros relatos, ela era amante de um soldado, ela era casada com José e amante de um soldado romano chamado Pantera, e Jesus era um bastardo dessa relação, e por isso que com crises e tal, ele pegou 12 apóstolos e saiu por aí, né, fazendo uma pregação diferente. Vejam como os escritos rabínicos, os escritos judaicos tratam o cristianismo. E são os primeiros escritos judaicos, são os primeiros escritos rabínicos. Maomé vai dar uma limpada na barra, vai dizer, não feriu a honra de Maria dessa maneira. Diz que Jesus era um enviado de Deus, era um profeta, tinha lá seu mérito, né? Mas que nada se comparava ao grande profeta, né? Ao último grande profeta, que é o Maomé. Deixa eu só falar também um contexto pequeno, que é assim, além dessa questão religiosa, que é extremamente importante, que praticamente é o pano de fundo também disso, e é a justificativa, talvez, que a gente mais conheça, a gente tem que situar que nós estamos falando do cristianismo fechado do lado leste e do lado oeste. Nós temos a Península Ibérica na mão dos muçulmanos, e nós temos aquela parte do lado para lá da Itália, sou péssimo de direita e esquerda, do lado lá oriental, também com os muçulmanos. E nós também não podemos esquecer nessa parte, que eu acho, para mim, saber isso me abriu o entendimento, que nós tínhamos as rotas para o Oriente praticamente na mão. Você tinha que, para poder atingir o Oriente, você tinha que passar pelos muçulmanos. Você tinha que, de alguma forma, ter uma relação com eles para poder comerciar, para poder negociar. E isso é um pano de fundo importante, que é pouco falado. A gente fica mais nessa discussão. A gente que fala na escola, quando a gente vê, fica, mas é porque o cristão não gosta do muçulmano. Mas não é por aí, né? Junto a tudo isso, e talvez o que tenha ocasionado, o que tenha financiado isso daí, é a questão mercantil, a questão comercial, que é muito importante, e a gente dá um valor menor para isso, né? Mas eu tenho certeza que você vai...
E os muçulmanos, dentro da administração dessas rotas comerciais, a antiga Rota da Seda, né, que vai até a China, eles vão reintroduzir na Idade Média o comércio de escravos, né? Coisa que tinha acabado até então com os reinos bárbaros, e os muçulmanos vão vender escravos de novo. Né? Vão ser os grandes responsáveis pelo reinício da escravidão, do comércio de escravos, do transporte de escravos. Isso vai ser interessante porque os muçulmanos, diferentemente dos portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, eles vão caçar pessoas. Né? Aquela imagem de filme, de alguém jogar a rede, pegar a pessoa e vender, isso foi feito pelos muçulmanos. Né? E obviamente, Portugal e Espanha vão se valer bastante desse comércio de escravos, né? Tanto que vão ser os últimos países do Ocidente a abolirem a escravidão racial, a escravidão dos povos africanos. Tudo isso tem muito a ver, está tudo muito ligado, né? A questão comercial, sim. E até a Cristina, minha aluna maravilhosa, ela tinha sugerido para a gente fazer uma live sobre escravidão. Né? Acho que surgiu alguma discussão na sala de aula dela e eu falei alguma coisa a respeito de escravidão e da escravidão negra, não do Instituto da Escravidão, mas da escravidão que existiu entre nós. A gente pode pensar nisso para uma próxima. Sim. É isso que eu ia te perguntar se você já tinha abordado essa questão da escravidão. A gente tinha comentado isso semana retrasada. Né? Então a gente pode sim. Dia 22 de junho vai sair o segundo volume sobre a escravidão do Laurentino Gomes, que publicou o primeiro volume em 2019, que vai do início do comércio negreiro até a destruição do Quilombo dos Palmares. E agora o segundo volume vai tratar especificamente do Brasil, da queda de Palmares até as leis imperiais do ventre livre, dos sexagenários, da proibição do comércio de escravos em 1850. Mas ele faz esse foco bem na escravidão negra, correto? Sim, na escravidão negra ele começa contando por que os povos negros começaram a ser escravizados na Idade Média ainda. E aí ele vai explicar, né, os dominadores muçulmanos da África, né, o comércio, e os europeus comprando esses escravos para levar para as colônias depois. São escravos de trabalho, não eram escravos como os gregos e os romanos concebiam, né? Escravo doméstico, eram escravos exclusivamente para trabalho. E ainda mais depois que Portugal e Espanha começaram a descobrir colônias, né? Os portugueses e espanhóis não queriam ir para a colônia para trabalhar, explorar. Então a mão de obra escrava foi legal, aí legal no sentido de legal no sentido de direito. Nesse sentido. Então, quando o Papa Urbano conclama o povo a reagir aos muçulmanos, os primeiros que escutam o Papa e que tentam fazer uma retomada forçada dos territórios perdidos pelos muçulmanos é o povo, né? Não são os governantes. Então, a maioria dos historiadores chama esse primeiro movimento contra os muçulmanos de Cruzada dos Mendigos, ou Cruzada Popular, que nem é considerada uma cruzada oficial, porque o Papa discursou em 1095, no ano de 1095, ele fez um grande discurso em Clermont, no Conselho de Clermont, e o povo reagiu. Então saiu gente da Itália, saiu gente da França, saiu gente de onde hoje é a Alemanha, eslavos, todos populares, todos sem ter nada para perder, e começaram a dar pau nos muçulmanos até chegar em Jerusalém. Mas essa foi uma atitude pensada, né? Foi uma atitude pensada do Papa. Não foi simplesmente ele chegou e lançou, não. Porque teve também uma incitação dentro eu esqueci o nome do sacerdote, do religioso, que assumiu para si essa missão de levar essas pessoas para lá. Eu esqueci o nome, eu sou péssimo para nome, mas foi algo pensado, né? Não foi estrategicamente desenhado, porque você vai mencionar isso mais para frente. Não, mas o Papa Urbano, ele foi uma consequência, mas ele tomou a frente para fazer isso.
né? Tanto é que essa primeira cruzada, essa cruzada dos mendigos, que acontece logo depois do discurso do Papa, ela vai ser uma cruzada extremamente fanática, né? Vai ser aquela turba furiosa lançada ao Deus dará, e onde eles passam, eles destroem tudo que não seja católico, tudo que não seja cristão. Então, tem-se, né, um número, uma cifra, que por onde esses mendigos passavam dentro dessa cruzada, milhares de judeus eram assassinados, né? Então foi uma coisa muito... Porque os judeus eram facilmente identificáveis, né, como roupa e indumentária, e eles iam matando tudo, matando muçulmano, judeu, qualquer coisa que eles achavam pela frente. Aí se organiza oficialmente uma primeira cruzada nesse mesmo ano de 1096, que vai ser considerada a primeira cruzada oficial, né? Que é uma cruzada chamada Cruzada dos Nobres e dos Cavaleiros, porque efetivamente, quando eles viram que esse movimento podia funcionar, obviamente jogando o povo, incitando o povo para ir na frente, os nobres resolveram fazer algumas coisas, principalmente os nobres da França, os barões, os condes, os viscondes. É daí que surge o nome, praticamente, cruzados, né? Por conta da cruz que os soldados carregavam, os nobres carregavam, né? Em consequência da primeira cruzada, surgem as ordens religiosas, né? As ordens religiosas de cavalaria. Então eram monges que eram ao mesmo tempo monges e soldados, como os cavaleiros hospitalários, como os cavaleiros templários, né? Que eu acho que todo mundo está curioso mais para ouvir falar do processo dos templários, mas eles surgem no contexto da primeira cruzada. E eu sempre achei que era da segunda, Rodrigo. Assim, vamos só equalizar. A primeira, a gente vai entender que a primeira é aquela cruzada que você acabou de mencionar, de 1095. Porque senão a gente vai ficar nessa primeira, segunda, a gente vai trocar. Eu vou falar às vezes da primeira, você vai estar se referindo à segunda, ou da quarta, eu estou falando da terceira. Vamos fazer assim, porque sim, existe essa questão. As pessoas não consideram, às vezes, os historiadores não consideram a de 1095 como a primeira, que foi essa, que foi dos mendigos, né? Dos mendigos, que levou uma paulada danada também, né? E aí, a partir dela, se pegou a experiência, aí nós começamos a falar do que muito entende como a primeira, muito entende como a primeira, mas é a segunda, que acho que é de 1096, 1099, uma coisa assim, né? A segunda? A segunda, nesse contexto, a segunda. A segunda vai acontecer um pouco depois, né? Depois que os cavaleiros conseguem retomar grande parte das terras sagradas, né? E aí a cruzada se movimenta da Europa para o Oriente e ela baixa, né? Ela não fica só na rota comercial aqui, ela vai até as Terras Santas, né? As cidades históricas da Palestina. E aí, um tempo depois, né? Cerca de 50 anos depois, então, é proclamada a Segunda Cruzada. A Segunda Cruzada, ela vai ser pregada pelo Papa Eugênio III, e ela vai servir, o elemento principal vai ser a queda da cidade de Edessa. Edessa é uma fortaleza cristã que é retomada pelos muçulmanos. E nesse contexto, entre a primeira e a segunda cruzada, a Europa começa a se armar de verdade, né? Armar de verdade no sentido de formar esses exércitos de monges guerreiros, né? Inclusive os templários, né? Os templários, eles vão surgir nesse contexto da segunda cruzada, do fim da primeira para a segunda cruzada. Efetivamente, eles vão guerrear na terceira cruzada, que vai ser de 1189 a 1192, que vai ser pregada pelo Papa Gregório VIII. Então a gente tem Urbano II, Eugênio III e Gregório VIII. Eles não foram sucessores, tiveram outros papas entre eles, né? Mas a terceira cruzada vai ser aquela em que a segunda e a terceira cruzada vão ser aquelas que os europeus vão ter mais êxitos, né? A Península Ibérica consegue
expulsar a maioria do que tinha lá, né? Jerusalém é conquistada, os franceses, os nobres franceses, criam um reino vassalo da igreja, o reino latino de Jerusalém, né? E um dos nobres vai ser eleito rei, né? Rei de Jerusalém, então sob a autoridade do Papa, né? E vão surgir nomes que vão unificar os exércitos cristãos e os exércitos muçulmanos. Aí nós vamos ter Filipe da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império da Alemanha, né? Ricardo Coração de Leão, né? Todos da Segunda e da Terceira Cruzada, que vão ser grandes chefes, aliás, que vão ser grandes chefes. O Ricardo Coração de Leão é o da Terceira, né? Da Terceira Cruzada. Uhum. Depois ele vai ser preso na França, e não pelos muçulmanos, mas pelo rei da França. E do outro lado, o Saladino, né? O sultão Saladino, que vai ser um super general, conquistador e estadista. Saladino vai ser um grande estadista. E Ricardo Coração de Leão, ou Ricardo da Inglaterra, e Saladino vão selar uma paz. Porque, veja, o Saladino vai ser um excelente general e vai começar a bater nos cristãos. Então, o Ricardo da Inglaterra, através de propostas, obviamente, comerciais, né, e pagamento de impostos, sempre a gente está falando da questão tributária, vai conseguir de Saladino, diplomaticamente, a promessa de que os cristãos possam sair da Europa e frequentar as basílicas de Jerusalém sem ser incomodados pelos muçulmanos, sem ser perseguidos pelo muçulmano. E o Saladino mantém a promessa. Muito embora o Papa tenha lançado o Papa Inocêncio tenha lançado a Quarta Cruzada como uma, vamos dizer assim, uma traição do compromisso que ele tinha feito com Saladino, que já tinha até morrido, então, a Quarta Cruzada não vai conseguir nada, né? Porque ela não vai chegar à Terra Santa. A Quarta Cruzada vai ser patrocinada por Veneza, né, que tinha interesses absolutamente comerciais, e os venezianos da Quarta Cruzada fazem um pit stop, uma paradinha em Constantinopla, né, que era a última capital cristã antes de entrar em território muçulmano. Quando eles param em Constantinopla, eles olham um para o outro e falam assim: por que a gente vai guerrear contra esses muçulmanos se a gente já está aqui numa cidade rica e a gente pode fazer uma pilhagem dessa cidade? Ah, mas eles são cristãos como a gente. Não são cristãos como a gente, eles são cristãos orientais. Né? E aí destrói de Constantinopla, né? Roubam igrejas, matam padres, matam civis, estupram mulheres. O Papa começa a excomungar todo mundo de Roma, mas ele perde o controle dessa cruzada, né? O Inocêncio III, que foi um dos maiores papas que a igreja teve, né? E ele vai perder totalmente o controle e vai morrer amargurado pelas consequências dessa Quarta Cruzada, que a gente vê em Veneza até hoje, né? Quando a gente vai a Veneza e a gente entra na igreja de São Marcos, né? A gente só vê pilhagem, e fala assim: de onde veio tudo isso? De Constantinopla. Cristão destruindo cristão numa cruzada contra muçulmanos, né? Olha que ponto chegou. Depois nós vamos ter a cruzada, uma cruzada meio parecida com aquela dos mendigos, que vai ser chamada de Cruzada das Crianças. Nós vamos ter a destruição dos hereges na França, no sul da França, que são chamadas de cruzadas, mas não entram no número de primeira a nona cruzada, né? Rodrigo, deixa eu só levantar uma coisinha para você comentar. Essa Cruzada das Crianças, na verdade, ela existiu, também o pessoal chama que foi por causa das crianças, por causa das almas puras e tal. Mas é uma forma que eles tentaram persuadir as pessoas para participarem dessa cruzada, pessoas puras, porque a desgraça que eles causaram com a Quarta Cruzada em Constantinopla, eles diziam que somente com almas puras você poderia chegar a Jerusalém, conquistar novamente, e aí vem essa questão das crianças. Mas nessa cruzada também, que destruíram todo em Constantinopla, tem aquela questão da sucessão
entre... eu esqueci o nome, sou péssimo para nome. Mas tinha um rei e ele tinha 2 filhos, se eu não me engano. E aí o segundo filho prometeu dinheiro para os cruzados, os soldados, caso derrubasse o irmão que tinha sido o sucessor do pai. E aí não houve, conseguiram derrubar e não houve esse pagamento para eles, né? Sim. E aí que destruíram tudo. Eu acho que está falando da sucessão dos imperadores bizantinos, né? Sim, os imperadores, o Isaac e o imperador Aleixo, que era o irmão dele, que era o Aleixo. Isaac II, Aleixo III e Aleixo IV, né, que ficaram envolvidos nisso aí. E é desse conceito, dessa confusão dinástica, que começa a destruição pelo exército de Veneza, pelo exército veneziano, quando o Aleixo V ascende ao trono depois dessa confusão, né? Tem o Isaac II, o Aleixo III, o Aleixo IV, o Aleixo V. E a Cruzada das Crianças vai reunir, segundo os cronistas, cerca de 50 mil crianças que são colocadas nos navios e despachadas lá para o Oriente, né? A Quinta Cruzada ela vai reconquistar o norte da África, não vai chegar à Terra Santa, né? Vai parar ali no Cairo, no Egito, vai reconquistar uma grande parte do território egípcio para o cristianismo, mas vai ser uma cruzada que vai haver barganha econômica no fim, depois das batalhas, entre o sultão de Jerusalém, né, entre o sultão do Egito, entre os exércitos cristãos, né? A Sexta Cruzada vai acontecer também no século XIII, de 1228 a 1229. Quem vai liderar vai ser o imperador Frederico II, do Sacro Império Romano, que vai, inclusive, morrer nessa questão, mas ele vai chegar a Jerusalém, né? A Sétima Cruzada, também no século XIII, né, de 1248 a 1254, vai ser liderada pelo rei Luís IX da França, que vai ser até canonizado, né, como São Luís da França, e vão conseguir Antioquia, Cesareia, Haifa, né, vão cercar Jerusalém, né, e desencadear a Oitava Cruzada, que ocorre no ano de 1270. A Oitava Cruzada vai ser de novo patrocinada por venezianos e também por genoveses, né? E vai ter um sucesso relativo. A Nona Cruzada, que vai acontecer logo em seguida, a Nona e Última Cruzada do século XIII, 1271 a 1272, não vai conseguir, porque o São Luís morre na Oitava Cruzada, né? O rei Eduardo I da Inglaterra, embora seja um líder militar fantástico, ele estava mais preocupado em guerrear contra os escoceses lá na sua terra do que com os muçulmanos, e vão estabelecer rotas comerciais em que os cristãos, devidamente acompanhados, militarmente falando, podem acessar os lugares sagrados. E exatamente nesse contexto de cruzadas, que vai do ano 1095 a 1272, ou seja, quase 200 anos de guerra entre europeus e maometanos, que vão surgir as melhores lendas medievais, onde vão surgir os melhores critérios dentro de lendas e crenças, como o resgate da lenda do rei Arthur, do mago Merlin, Avalon, essa questão da magia. Por quê? Porque na Idade Média, né, ou seja, durante o período das cruzadas, vai ser a época mais florescente do renascimento da magia pagã com formatos cristãos. Então nós vamos falar da alquimia, né, a astrologia,
e a bruxaria. A bruxaria enquanto resgate de um paganismo que havia sido soterrado lá no Império Romano pelos cristãos. Então, a busca do Santo Graal, a mulher branca do lago, ou seja, tudo isso vai surgir, vai pulular na época das cruzadas. E isso vai ser muito importante, porque isso vai traçar o imaginário ocidental de uma maneira que a gente não consegue mais voltar. O Rei Arthur, quantos filmes e séries você conhece que tratam dessa lenda? Milhares. Muito, né? O combate aos muçulmanos vai ficar secundário perto daquilo que os cruzados fazem nascer. Né? Por exemplo, os templários, os cavaleiros templários, quando eles atingem o Egito e redescobrem a religião egípcia, eles criam um sistema de crença esotérica que mistura as crenças egípcias com as crenças cristãs e vão criar, vamos dizer assim, deusas. Maria Madalena, vinculada a Ísis, né? Nossa Senhora, vinculada a Afrodite, em cultos esotéricos que eles desenvolviam e ficavam em segredo. Isso até eles serem processados e destruídos. Né? Então, é sempre um codinome. E criam que o grande espírito da Idade Média, o grande espírito cósmico do misticismo e da simbologia era o Baphomet, né, que foi uma entidade criada também nos Templários, pelos Templários. Né, que ninguém acreditava que o Baphomet fosse uma entidade de verdade. Né? Ele tinha os pés de cabra, o dorso de uma mulher com seios e a cabeça de um bode. Então o bode simbolizava o diabo, mas também o bode simbolizava o deus da fertilidade, chamado Cernunnos, um deus celta. Então vai misturar tudo. Vai misturar bruxaria, satanismo, religião celta, cristianismo católico, veneração de santos, imagem, e eles vão criar esse símbolo. E aí você pode imaginar o que vai acontecer. Né? Quando mistura-se Egito, mistura a crença nos mortos, né? Ou seja, a invocação dos mortos através de Anubis, né? do deus Anubis, ou seja, as mulheres sagradas, e a Igreja Católica já tinha essa feição no século XIII de adoração do sagrado feminino, né? Do sagrado na mulher. Maria virgem, sempre virgem, né? Não admitindo que Nossa Senhora teve experiência sexual com José. E houve um tratado medieval de não sei quantas páginas em que os teólogos debatiam se quando Nossa Senhora, quando Maria pariu Jesus, se ela perdeu o ímen ou não. Né? Porque se ela perdeu o ímen no parto de Jesus, ela não poderia ser chamada de sempre virgem, porque ela foi violada. Então, criaram aí uma ideia que a medicina legal hoje chama de ímen complacente para justificar o nascimento virginal. Então, eram questões que a gente para pensar hoje e fala assim, mas que coisa idiota, por que as pessoas pensavam nisso? Só que era isso que sustentava a vida das pessoas, que dava sentido à vida das pessoas. E não era mais aquela religião que a gente viu, aquela religião que a gente viu que nasceu lá no Império Romano. É uma religião completamente esotérica. É uma religião completamente mística. É uma religião que acredita no graal físico e no graal mitológico. Eles são filhos de Maria, mas são filhos da viúva. Quem é a viúva? Ísis. Que depois isso tudo vai ser acoplado nas crenças da maçonaria do século XVIII. Né? Porque os maçons, quando a maçonaria é organizada no século XVIII, os maçons e Rosacruzes vão se dizer herdeiros místicos dos templários. Como se fosse uma continuação. Muito embora nós saibamos que a maçonaria ela vai surgir num contexto entre construtores de igrejas e catedrais, só que
os segredos da construção são misturados com os segredos esotéricos. E isso vai sendo passado de geração até que na Inglaterra, em 1717, se resolve organizar uma grande loja especulativa. Não são mais guerreiros, não são mais pedreiros, agora são homens de bem que se reúnem num contexto esotérico, num contexto de magia, num contexto de alta magia, né? Que até então vai ser tratado como alta magia, até surgir propriamente a alta magia no século XIX. Né? Os conceitos de alta magia, como o Templo de Sete, Sete deus egípcio, Templo de Sete, e a Aurora Dourada, né? A Hermética Ordem da Aurora Dourada, ou a Golden Dawn, que vai misturar a religião egípcia com os princípios esotéricos que foram cultivados e passados pelos templários até a sua destruição em 1313. Né? Os templários começam em 1100 e pouquinho, né? 1098, 1100, e vão existir durante 200 e poucos anos. Em 1313, eles são suprimidos. Termina o processo, que começou em 1308. Esse processo vai durar 5 anos, um processo judicial, e eles são suprimidos no final. Né? Parte dessa... A gente está voltando um pouquinho, avançou até o século XVIII, está voltando um pouquinho. Parte desses cavaleiros, dessa estrutura, dessa história, desse... Eu não sei usar a palavra agora, permaneceu em Portugal. Né? E muitas pessoas dizem que não foi apenas por questões religiosas ou de graça. Né? É que eles tinham segredo, as rotas, a proteção. Portugal é a cabeça, João. É a cabeça da mulher. A Europa é uma mulher. Se você pegar o mapa da Europa e fazer assim, é o sagrado feminino. A Europa é Ísis, ou a Virgem Maria. Né? A Europa é a deusa Ísis. E Portugal é a cabecinha. Porque se a gente virar, Portugal está aqui. Né? E quando os templários foram declarados ilegais na Itália e na França, eles mudaram para Cavaleiros de Cristo e foram para Portugal, onde não foram incomodados. Portugal e Escócia. E eles foram os grandes incentivadores da ascensão portuguesa na Idade Moderna. Né? Com as navegações, as regras de cartografia, de desenho de mapa. Por que Portugal era tão avançado do que outras nações na época? Porque a intelectualidade esotérica migrou do centro da Europa para a periferia da Europa. Então era lá que se estudava astrologia, era lá que se estudava astronomia, por consequência, era lá que se faziam os melhores mapas, os melhores navios, as melhores cartas de navegação. Então, tem um sentido místico nisso tudo, né? E a gente vê hoje em Portugal os palácios portugueses, a presença dos templários em todos os lugares de Portugal, né? Porque eles mudaram de nome e aí eles não foram mais perseguidos. Mas em Portugal. Porque começou um extermínio em massa de templários na França, na Itália e nos territórios germânicos do Sacro Império. E eles tiveram que buscar refúgio em outros lugares. Né? Portugal foi um lugar onde deu mais refúgio a eles. Por consequência, o Brasil também. Né? Não é à toa que as caravelas que vieram navegando, elas tinham a cruz dos templários, né? Nele. Sim. E também não é à toa que na navegação, Portugal e Espanha estavam extremamente mais avançados que todos os outros. Não só porque, por conta de ter abrigado os templários e por conseguinte, o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento lá, mas também em busca de novas rotas, né? Porque a parte do Mediterrâneo ali estava bem complicado. Eles tinham que achar outras rotas para fazer mais comércio e fazer aquela circunnavegação, né? Veja bem, os templários começaram com 11 cavaleiros, com 11 monges guerreiros. E ao longo desses 200 anos, eles começaram a abrir casas templárias durante toda a rota da Europa para Jerusalém.
Essas casas serviam de abrigo para os peregrinos, para aqueles que iam fazer a peregrinação, mas também funcionavam como casas bancárias. Os templários que vão inventar o banco. Porque, vamos falar disso na segunda parte. Nós vamos entrar nessa parte dos bancos. Tem uma pergunta dessa e nós vamos falar sobre isso na segunda parte. Mas conclui essa parte que você está falando. Ia falar que eles vão criar o sistema bancário por conta dessas peregrinações. E este vai ser um dos grandes motivos que vão colocar a ordem dos templários contra o rei da França e contra o Papa. Né? Filipe o Belo e Clemente V. Vão ser as duas figuras que vão, em conluio, forjar um processo, iniciar um processo, não vão forjar. Todo processo ele é iniciado, ele não é forjado. Eles vão iniciar um processo com 190 acusações. Né? Depois de 5 anos de investigação, eles vão ser condenados por 28 dessas acusações iniciais. Portanto, vai ter contraditório, vai ter ampla defesa, no sentido medieval, não no sentido moderno. Né? E depois eles vão ser suprimidos. Né? Vão ser suprimidos. Eu acho que os templários é uma coisa que a gente pode voltar a falar. Né? Sim, vai dar uma live só para isso. Mas vamos pausar agora, porque já vai dar 1 hora, e vamos dar 3 minutinhos de intervalo para a gente fazer beber água e... eu vou separar aqui uns livros para mostrar. E aí, enquanto você separa, e a gente retorna daqui 5 minutinhos. Tá bom? Ok. Um abraço para todos, já voltamos.